muitos ouvintes aqui da rádio, muitos leitores do Jornal Cidade nos questionam, eles pedem informações sobre o total de número de leitos, porque em algumas cidades as prefeituras vêm adotando esse procedimento. Elas informam quantas pessoas estão internadas e quantos leitos a cidade dispõe. Por que aqui em Rio Claro houve essa decisão de não se divulgar o número total de leitos? Na verdade, o número de leitos a gente não divulga no painel. A gente divulga porque para a população o controle desse leito não vai, a informação do número de leitos não vai trazer para ela controle sobre esse número. Mas o número de internados sim, e esse número ele flutua na medida em que, conforme a própria pandemia foi avançando, nós fomos contratualizando mais leitos SUS de UTI, né? Então, esse número ele foi aumentado e mesmo em ocasiões onde se ocupou 100% dos leitos, nós chegamos a contratualizar leitos assim, em caráter de urgência. Então houve momentos que houve até acréscimo de leitos ao número fixo que a gente tinha por conta de poder receber esses pacientes que estavam entrando e que já haviam ocupado 100% da nossa capacidade, né? Então, por isso que o número de leitos, ele para nós não nós não vemos, tecnicamente, importância em divulgar para a população. Embora nós não omitimos o número, a gente sempre coloca para a imprensa, para todos aí, a quantidade de leitos que nós temos, mas essa quantidade em função da própria característica que a pandemia vem tomando nos últimos dias, tem variado até em função de caráter emergencial. Já houve 2 ocasiões, inclusive, em que nós contratamos leitos adicionais de emergência para atender pacientes SUS que estavam entrando no Covid. Naquele momento a gente já tinha ocupado 100% da capacidade instalado, então nós adicionamos esses leitos também. Então esse número ele não é um número que eu vejo muito importante para a população. A gente costuma passar o percentual, né? Nós temos hoje X% da capacidade de leitos ocupados, porque a próprio protocolo de controle da pandemia, ele assim funciona, ele é determinado por percentuais e não exatamente por números, né? Nós recebemos aqui a pergunta de um ouvinte. Ele diz o seguinte: o senhor explicou que a Prefeitura de Rio Claro decidiu não informar no boletim diário a questão da ocupação, né, o índice de ocupação dos leitos. Porém, ele ressalta que esse índice é muito importante porque, inclusive, vai nortear o que pode e o que não pode funcionar aqui na cidade. O governo do estado vem utilizando esse índice para definir em qual fase cada região ficará. No caso, nós retornamos aqui à fase 1. Então, esse índice, o ouvinte destaca que ele é muito importante, sim, e que deveria ser informado à população. Certo. O que eu tenho a dizer a respeito disso, Carla, é assim, o que pode e o que não pode funcionar na cidade não é determinado pelo número de leitos, mas pelas atividades, a natureza da atividade, né, o CNAE, dentro daquele plano do Plano São Paulo. Então, a quantidade de leitos, ela é um indicador para o planejamento das ações. Então, ele é um indicador mais interno. Óbvio que para a população, nós indicamos essa taxa média, nós informamos por toda a mídia, né? Não há que se falar que não há informação, pelo amor de Deus, sai em jornal, sai na mídia, sai na internet, mas a taxa média, nossa, a gente informa para que a população esteja atenta, né? E se conscientize de que ela tem que colaborar, porque nós estamos com o sistema de saúde trabalhando no máximo da capacidade. Então não tem assim, eu estou com 20% de ocupação, não, é acima disso, né? Agora, o índice, não há como você ficar informando o tempo todo, porque é o que eu falei para você, ele varia. Ao longo do dia eu posso chegar a 40% e em menos de uma hora chegar a 100%, e depois retornar a 60%, depois muda para 80%, porque ao longo do dia você tem a movimentação de pacientes, você tem pacientes que estão entrando, e tem pacientes que estão saindo da UTI, seja por recuperados, né, que a maioria, graças a Deus, ou por óbito, mas essa movimentação, ela ocorre durante todo o dia.
Então você teria que pôr um painel ali que ficasse o tempo todo sendo atualizado, né? E gerar uma informação dessa sem um propósito técnico de muita relevância não é o propósito da vigilância epidemiológica, né? Cai na mesma, eu penso que esse tipo de informação cai no mesmo questionamento que o pessoal tem feito com relação a mapeamento. O pessoal assim, por que não põe um mapa com as regiões onde está tendo incidência? É simples. Primeiro que tecnicamente ele não vai produzir resultado nenhum. Não tem benefício nenhum e nenhuma informação é tomada dessa forma. Por quê? O corona, diferente da dengue, não tem vetor. A dengue a gente faz o mapa, por quê? Para mostrar para a população a região onde está criando mais vetor, onde os moradores precisam tomar mais cuidado com as suas residências, né? Com relação ao criador de Aedes aegypti, e para a gente, inclusive, usa isso para fazer tanto remoção mecânica, a equipe do CCZ, quanto também aquelas nebulizações de bloqueio para diminuir o volume de alados na região. Com o corona não acontece isso. Normalmente, onde a pessoa adquiriu o vírus não tem nada a ver com a casa dela. Justamente por ela estar circulando e indo em locais de aglomeração, e ela acaba ficando exposta e carreando esse vírus para casa. Então, o domicílio, nesse caso, não tem função técnica nenhuma para a população, só vai servir para a pessoa falar, tal bairro está cheio de gente infectada lá, tal lugar está cheio de gente infectada. Mas isso não muda nada, porque numa situação de um vírus gripal, como é o caso do corona, né, e no momento que nós estamos, principalmente, que já estamos indo rumo ao momento mais crítico, o vírus ele é tomado como circulante em todo o território urbano. O que nós fazemos é o mapeamento dos eixos de dispersão em função da análise de risco, que é um critério técnico sanitário, né, para análise das regiões de maior probabilidade e das atividades de maior probabilidade de dispersão e contaminação. Por isso que nós não colocamos essa informação. Primeiro porque ela não é uma informação que eu informo no boletim às 5 da tarde, aquela informação é só daquele momento. Ela flutua durante o dia todo e varia bastante. E segundo, porque ela não determina a espécie a natureza da atividade que vai estar liberada ou não. Isso é definido pelo CNAE da atividade econômica dentro dessa análise de risco que foi a base para se desenvolver as ações aí desse Plano de São Paulo, que é dividido em fases. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.